Meu querido irmão, minha querida irmã, nós damos um passo importante na celebração do ano litúrgico da igreja. Nós já estamos indo para a 5ª semana deste novo ano. E agora, com a noite de hoje, iniciamos um segundo tempo. Passamos o tempo do Advento e agora iniciamos o tempo do Natal. Um dos tempos mais curtos, mas bastante significativo. É muito interessante quando a gente lança um rápido olhar sobre a história das religiões. O tempo do Natal, para nós cristãos, é a afirmação de que Deus se fez ser humano. Nós somos os únicos em toda a história da humanidade que afirmam isto. Se nós, por exemplo, vamos visitar lá as experiências das religiões politeístas, as próprias mitologias, a gente vai ver que aquelas experiências, elas falavam de deuses. As mitologias, são cheias de deuses que são, na verdade, divindades que não são seres humanos, mas que têm atributos humanos. Então, por isso, algumas mitologias falavam do Deus do amor, do Deus do sono, do Deus da... Mas mesmo se nós visitarmos as religiões monoteístas, as grandes religiões monoteístas, se nós olharmos para os nossos irmãos muçulmanos, eles jamais afirmam que Deus se fez gente. Ainda que reconheça entre alguns de nós grandes e excelentes profetas que falam em nome dele. E mesmo se formos conversar com os nossos irmãos judeus, o judaísmo, jamais afirmaram que Deus se fez ser humano. Ainda que reconheçam em muitos dos seres humanos, pessoas muito próximas a Ele, que nos servem. E nós, com os judeus sobretudo, afirmamos a mesma coisa. Nos servem como sinais de Deus. Quando falamos dos juízes, dos reis, dos profetas. Quando falamos que estas pessoas eram ungidas. Mas somente nós, cristãos, em toda a história humana, afirmamos algo do tipo: Deus se fez gente, como um de nós. E isto, a liturgia, a fé celebrada, procura deixar de maneira cada vez mais clara esta concretude, porque isso não é poesia, como se fosse algo tão romanceado que destacado da nossa realidade. Não, isto é concreto. Se você percebeu, o anúncio do Natal do Senhor, ele dá nome e endereço. Se você gosta de história, você viu ali, ele dá nome e endereço, ele dá o ano, ele diz em que fase da história se encontravam, quem era o imperador, quem era o rei, E o próprio anúncio do Evangelho agora, que acabou de ser dito, diz, olha, é na época de César Augusto, é na época de... Isso é para dizer que a humanização de Deus é concreta. Ele de verdade assumiu, num determinado tempo, toda a humanidade. E disso já nasce um grande ensinamento para nós. Significa dizer que não há capítulo da história humana que Deus seja indiferente. Que não há, portanto, capítulo da tua história de vida que Deus seja indiferente. Quando nós dizemos que Ele pisou a história humana, é porque de fato Ele pisou. E por isso nós dizemos que Ele pisa a história da minha vida, da tua vida.
Deus se humanizou. Significa dizer que não há nada, que não há um ser humano sequer, que não tenha sido alcançado por Ele. Quer ver como isso é concreto? Pode ser que eu vá chocar alguns de vocês. Não importa qual é o gênero com o qual você se identifica, foi por você que Ele veio. Não importa qual a tua orientação sexual, foi por você que Ele veio. Não importa qual é a cor da tua pele, foi por você que Ele veio. Não importa qual a tua raça, nem a cultura onde você foi criado, foi por você que Ele veio. Não importa qual a língua que você fala, qual a língua materna, foi por você que Ele veio. Quer ir mais além? Não importa se você tem um bom caráter, ou se você é de mau caráter, foi por você que Ele veio. Não importa se você é justo, ou se você que está aqui é um bandido, foi por você que Ele veio. Porque quando nós dizemos que Ele se fez ser humano, não há ser humano que não seja alcançado por isso. Não há ser humano que não seja alcançado por isso. Ele se fez gente. Ah, padre, então significa que tanto faz eu ser isso ou aquilo? Não. Porque agora sim, nós vamos cada dia mais olhar para Ele e nos perguntar, quem é Ele? E à medida em que nós vamos conhecendo quem Ele é, Ele vai nos ensinando o que devemos ser. Como nós acabamos de ler na segunda leitura. A segunda leitura começa com uma afirmação geral, universal, católica, e depois ela vai. Diz o apóstolo, carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Todos. Versículo 12. Ela nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas, a viver neste mundo com equilíbrio. Sim, isso nós dia a dia vamos estudar, vamos entender qual é a proposta do Senhor para nós. Mas a festa de hoje, ela está alicerçada numa notícia que é católica, ou seja, que é universal. Ele se fez ser humano. E não há ninguém que seja gente, que tenha vida humana em si, que não seja atingido por esse mistério. Seja essa pessoa quem for. E por que Ele fez isso? Porque Deus, que é todo-poderoso, onisciente, ou seja, presente em todas as coisas, ou seja, sabedor de tudo, onipresente, presente em todas as coisas, onipotente, pleno do poder, por que Ele se fez ser humano? Eu gosto muito das encenações de Natal, em que se envolve nas encenações um recém-nascido de verdade. Não porque é bonitinho, porque todo recém-nascido é bonitinho, mas é porque quando eu olho aquela criança que está na encenação, eu digo, meu Deus, ele foi assim. E teve uma vez, numa determinada comunidade, que inclusive o padre pegou aquela criança que estava na encenação, levantou para o alto, e eu me assustei, porque eu falei, meu Deus, toma cuidado, porque é frágil, vai machucar. Deus foi assim. E eu fico pensando, aquelas pessoas, quando olhavam para aquela criança frágil,
porque ele era frágil. Quando estas pessoas diziam, é Deus, que gente maluca. Que gente maluca olhar para aquela criança que mamava, que chorava, que fazia cocô, gente, criança, e dizia, é Deus. Que gente maluca. Mas é isto. Porque ele se fez ser humano? Por um amor louco por nós. Por um amor sem razões por nós. Ele não tem razões para nos amar. Nós não somos merecedores desse amor. Ele ama, e ama de maneira católica, universal, a todo ser humano. E tão somente por isso, porque quis ficar perto de quem Ele ama, é que nós afirmamos que Ele se fez gente. E claro, termino. É um caminho, é uma via de mão dupla. Porque se Ele se humanizou, é para que nós, seres humanos, nos tornássemos divinos. A liturgia deixa isso claro, é que quando o padre faz esta oração, você não escuta, nós estamos cantando a apresentação das oferendas, e aí o padre coloca o vinho no cálice, e depois ele joga uma gotinha d'água no vinho. Ali, quando ele faz isso, há uma oração que ele faz em particular. Ele diz, pelo mistério desta água e deste vinho, dai-nos a graça, fazei-nos participar da divindade do vosso Filho, ó Pai, que assumiu a nossa humanidade. Ou seja, quando Deus se humaniza, Ele nos torna divinos. Por isso, é que ser de Deus, ser santo, não é ser um extraterrestre. Ser de Deus e ser santo é ser gente de verdade. Há muitos por aí que criam estereótipos de santidade, umas esquisitices, umas coisas. Não. Ser de Deus e ser santo é ser homem, mulher de verdade, é ser gente de verdade. Por quê? Porque só há um homem de verdade, é Jesus. Todos nós somos projetos. Todos nós somos projetos. Por isso, quanto mais valores humanos tivermos, quanto mais gente de verdade formos, mais próximos de Deus seremos. E é por isso, e tão somente por isso, que não se pode afirmar que se seja cristão sem sentir compaixão, se seja cristão sem ser misericordioso, se seja cristão sem saber perdoar, porque compaixão, misericórdia, perdão é plenamente humano. Queridos, termino com uma pergunta. Posto isso que acabamos de dizer, quando é que nós fomos salvos por Jesus? Quando é que começou a nossa salvação? Em que momento você pode dizer, Jesus nos salvou? Pergunta aí quem está do seu lado, troca uma palavrinha rapidinho. Quando você acha que Jesus nos salvou? Conversa aí, pergunta para a pessoa.
Quando você acha que Jesus nos salvou? Geralmente, para essa pergunta, as pessoas sempre respondem: nós fomos salvos na cruz dele. Mas deixa eu dizer a você, a cruz, a sua morte, a sua ressurreição, é a máxima expressão dessa obra salvadora. Ali, na sua paixão, morte e ressurreição, a nossa salvação encontra o seu máximo, sua máxima expressão. Mas quando é que nós somos salvos? Quando começamos a ser salvos? Quando ele se fez ser humano. Porque tudo que Deus toca, se salva. A festa do Natal é a festa da nossa salvação. Você e eu fomos salvos. E a maravilha é que não somente você e eu fomos salvos ali. A salvação está sendo oferecida ali a todas as pessoas. Basta ser humano. Claro que, diante desta oferta, é necessária uma resposta. Isso teremos ocasião de aprofundar. Mas a mensagem de hoje é que ninguém está impedido de ser salvo, porque ele se fez ser humano. Meu querido e minha querida, que esta salvação chegue, que este anúncio de salvação chegue ao teu coração, ao coração da tua família, ao coração das pessoas que você ama, chegue também ao coração das pessoas que você e eu não amamos o bastante. Que este anúncio de salvação chegue até onde você que nos acompanha pelas redes sociais está agora, dentro da tua casa. Se você nos acompanha de um leito de hospital, de uma casa de saúde, de uma casa de repouso, que este anúncio de salvação chegue até você. Não sei onde você e o teu celular estão ligados agora. Se for numa unidade prisional, eu quero dizer para você, este anúncio de salvação é para você. Você foi salvo pelo Senhor no dia do Natal. E onde esta mensagem não consegue chegar, é você, sou eu que devemos levar. Da celebração da salvação de todos, da celebração do Natal do Senhor, nasce uma missão. Sendo seres humanos, nos tornarmos divinos. Sendo seres humanos, tornar as pessoas com as quais nós nos encontrarmos divinas. Que aquele que está no meio de nós nos convença disso, nos ajude e nos envie. Um feliz e verdadeiro Natal do Senhor a todos nós. Amém.